Bom dia, turminha do sexto ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de matemática de vocês. Estamos aí na nossa 27ª semana. Hoje, dia 18 de novembro, aliás, dia 18 de novembro. Continuamos nosso assunto sobre frações. Ele é um assunto extenso, comprido, grande e muito importante. Um dos mais importantes de toda a matemática, certo? Quem não aprende fração vai deixar de aprender um bocado de coisa aí sobre matemática. Só para dar uma relembrada aqui nessa imagem, né? Aqui eu tenho um círculo dividido em 4 partes. Quantas estão pintadas? Uma. De um total de quanto? 4. Então, 1 de 4 está pintado, né? Tem uma partezinha de 4 pintado. Então, 1/4 pintado. 3 não estão pintados. Então, 3/4, 3 de 4 não está pintado. 2/8, 2 partes de 8 ao todo, né, estão pintadas. E quantas não estão pintadas? No caso aqui, 6/8 não estão pintados. Aqui, quantas estão pintadas? 1 de 4, então 1/4. Quanto não estão pintados? 3/4. Aqui, quantos estão pintados? 4/16. E quanto não estão pintados? Aqui vai ter... vai ficar 12, né? 12/16. 12/16 não estão pintadas. A gente viu na aula passada como encontrar uma fração de um número. Algumas pessoas ficaram um pouco sem entender, então vou explicar de novo como é que faz isso. Como é que eu encontro a fração de um número? Primeiro, você vai multiplicar o número inteiro pelo numerador da fração. Ao trabalhar com números inteiros, basta multiplicar o número pelo numerador, que é o numerador, o número de cima da fração. O numerador é o de cima, denominador de baixo. Então você vai pegar o número inteiro lá e vai multiplicar pelo numerador, pelo número que está em cima. Então o denominador vai permanecer o mesmo durante a multiplicação. Então, por exemplo, quanto é 1/3 de 7? Você vai fazer 7 vezes 1/3. 7 vezes 1, 7, repete o denominador, 3. Ah, quanto é 2/3 de 7? Multiplica 7 vezes o numerador e repete o denominador. 7 vezes 2, 14, e repete o denominador, 3. E aqui, quanto é 3/3 de 7? 7 vezes 3, 21, repete o denominador, só que perceba que 21 dá para dividir por 3. Então, 21 dividido por 3 é 7. Mesmo porque 3/3, 3 de 3 é o inteiro, né? É 1. 3 de 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Então, se 3 dividido por 3 é 1, 7 vezes 1 é 7. Ok? Vamos praticar. Ainda não entendi, professor. Como é que eu faço isso aí? Não compreendi. Quanto é 3/10 de oitavo? Aliás, 3/10 de 80. 3/10 de 80. Você vai ver 3/10 vezes 80. Vai multiplicar o numerador pelo número inteiro e repetir o denominador. 3 vezes 80 vai dar 240. E repete o denominador por 10. Perceba que 240 dá para dividir por 10. Presta atenção. Se não der para dividir o numerador pelo denominador, você deixa do jeito que está. Essa é a chamada fração irredutível. Vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então, 240 dividido por 10 é 24. Então, olha só. 3/10 de 80 é 24. 3/10 de 80 é 24, certo? Vamos ver essa outra questão. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Para eu saber quantos quadradinhos tem nessa barra, vou ter que contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 nessa linha. Com mais 6 aqui é 12. Com mais 6 aqui é 18. Então tem 18 quadradinhos de chocolate. Então o que se quer saber aqui é quanto é 5/6 de 18. Né? Quanto é 5/6 de 18? Multiplica o numerador pelo número inteiro. 5 vezes 18. 18. 5 vezes 18 é quanto? 5 vezes 8, 40. Coloca 0, vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. É 90. Tá aqui, ó, 90. E repete o denominador, que é 6. Faz a divisão. Dá para dividir 90 por 6? Dá. Dá para dividir. Então, vamos fazer para ver quantos, né? 90 dividido por 6. Né? Dá para colocar o número 2 aqui? Não dá. Sabe por quê? Porque vamos dividir aqui, separar aqui o 9. Né? Porque 9 dá para dividir por 6, porque 9 é maior que 6. 9 dividido por 6. Dá para colocar o 2 aqui? 2 não, porque 2 vezes 6 é 12. Passou de 9, vai ter que ser 1. 1 vezes 6, 6. Para 9 é 3.
3 dá para dividir por 6? Não. Pega esse zero que está aqui e joga para cá. 30 dividido por 6 é quanto? É 5. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Então é 15, olha só. Então quantos chocolates... Peraí, desculpa aí. Né? Quanto é 5 cestos dessa barra de chocolates? São 15 chocolates, né? 15 chocolates, letra A aqui, ó, 15 chocolates. Vamos lá, vamos ver outra coisinha, outra parte do assunto aqui sobre frações. O que são frações equivalentes? E a gente vai ver como simplificar uma fração. Frações equivalentes. Imagine que o professor de matemática, eu, né, peço para vocês, os meus alunos, que dividam igualmente uma folha de sulfite, uma folha de papel ofício, e pintassem parte dessa folha de azul e escrevessem a fração correspondente à parte pintada. Então todas as folhas têm o mesmo tamanho. Aqui você dividiu a folha ao meio, né? E você pintou uma parte e não pintou a outra, ou seja, você pintou um meio. Aqui você dividiu aqui a folha em 4 partes, 1, 2, 3, 4. Então você pintou 2 quadrados e 2 não, né? 2 quartos, você pintou 2 quartos. Aqui, muito tranquilamente, você dividiu em 6 partes e pintou 3 e 3 não. Aqui você dividiu em 8 partes, você pintou 4 partes e 4 não. 4 oitavos, né? Então aqui 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos. Beleza, agora olha a folha aqui e olha essa folha. As duas estão pintadas pela metade. Olha essa outra folha, pela metade também. E essa outra folha, pela metade também. Então aqui aqui eu poderia dizer que metade dessa folha, 1 meio foi pintado. Aqui eu posso dizer também que foi 1 meio pintado, meia parte. Então 1 meio, 1 meio, 1 meio, certo? Se a gente considerar, elas são equivalentes, né? Note que essas frações representam a mesma parte das folhas. Nesse caso, dizemos que 1 meio, 2 quartos, 3 sextos e 4 oitavos são frações equivalentes, porque elas representam as mesmas partes da folha. Vocês viram? Está o mesmo tamanho lá pintado, da metade da folha, mesmo que eu separe em várias partes. Podemos indicar a equivalência entre essas frações da seguinte maneira: 1 meio é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos, porque elas são equivalentes, representam a mesma parte da folha, se você tomar a folha como um todo pintado. Então, metade da folha, metade da folha, metade da folha, metade da folha. Isso quer dizer que 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos são frações equivalentes, né? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz uma simplificação de uma fração. Ao dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, tem que ser pelo mesmo número, um mesmo número natural diferente de zero, estamos fazendo a simplificação da fração, ou seja, obtendo uma fração equivalente mais simples. Observe, olha só que interessante. Aqui, ó, 60 por 24, certo? Vamos procurar o menor divisor, certo? Que seja acima de 2, aliás, acima de 1. Qual é o primeiro divisor? Número primo divisor? 2. Pega aí o 2, vamos ver. 60 dá para dividir por 2? Dá. 24 dá para dividir por 2? Dá. Você vai pegar o menor divisor, certo? Diferente de 0 e de 1, certo? Então, olha só, 60 dividido por 2 dá 30. E 24 dividido por 2 dá 12. Observe, essas frações são equivalentes, certo? Elas são equivalentes. 30 dividido, dá para dividir por 2? Dá. 12 dá para dividir por 2? Dá. Então divida por 2. 30 dividido por 2, 15. Certo? E 12 dividido por 2, 6. Agora vamos lá. 15 dá para dividir por 2? Dá não. Então pegue o próximo número. Será que dá para dividir por 3? O de cima e o de baixo, o numerador e o denominador, só podem ser divididos pelo mesmo número. Se não conseguir, então você não consegue mais reduzir essa fração. Então 15 dividido por 3 vai ser 5. E 6 dá para dividir por 3? Dá, que vai ser 2. Agora preste atenção. Dá para dividir 5 por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Não dá. Dá para dividir por 5? Dá. Mas o 2 embaixo dá para dividir por 5? Não. Observe, parou aí. Não tem mais como eu dividir por um mesmo número, por apenas um número, o numerador e o denominador. Então eu chamo essa fração, depois de toda essa simplificação, eu chamo essa fração de fração irredutível. Note que a fração 2/5 não pode ser mais simplificada. Nesse caso, dizemos que essa fração é uma fração irredutível. Voltando para o nosso exemplo aqui, ó, do papel sulfite. 1 meio. Olha só, esse 2 quartos aqui, por exemplo.
Vamos simplificar. Dá para dividir por 2? Dá. O de cima dá, o numerador dá. E o denominador também dá? Dá. Olha só, dividido por 2, dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Perceba. Olha, tá vendo? É uma fração equivalente a essa, ficou igualzinha. Vamos ver aqui o 3 sextos. Né? 3 dá para dividir por 2? Não, dá para dividir por 3. Né? O próximo que é 3. 6 dá para dividir por 2, mas tem que ser dividido pelo mesmo número. Então, por 3 dá? Dá. Então, 3 dividido por 3 tem que ser o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Olha só. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. 1 meio, tá vendo? Tá vendo? 2 quartos é equivalente a 1 meio e 3 sextos é equivalente a 1 meio. Dá a mesma coisa. Vamos ver agora o 4 oitavos. 4 oitavos para vocês verem. Olha só. Vamos simplificar? Vamos lá. 4 dá para dividir por 2? Dá. 8 dá para dividir por 2 também. Vamos lá. 4 por 2, 8 por 2. 4 dividido por 2, 2. E 8 dividido por 2, 4. Opa, ainda dá para dividir 2 por 2? Dá. 4 dá para dividir por 2? Dá também. Continua. Dividido por 2, dividido por 2. E 4 dividido por 2 é quanto? É 1. E 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Ó, 1 meio. 1 meio. Aqui deu 1 meio. Aqui deu 1 meio. E aqui deu 1 meio. Estou entendendo por que essas frações são equivalentes. Quando você simplifica elas, elas sempre vão dar na mesma fração. Certo? 1 meio, 1 meio, 1 meio. Todas elas é como se valessem 1 meio. Interessante isso, né? No caso aqui, só quem está assistindo o vídeo é quem vai ver isso aqui. Que pode ser que eu coloque isso aqui no slide lá no WhatsApp e o pessoal não entenda o que é que eu fiz aqui. Só vai entender quem está assistindo o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Então vamos praticar, professor. Vamos praticar. Como é que faz aqui? Olha só. Em cada item simplifica a fração e obtém a fração irredutível. Que é uma fração irredutível? Aquela que não dá para reduzir mais. A gente vai reduzir. Vai dividindo por 2, o que der para dividir em cima e embaixo por 2. Não deu por 2, divide por 3. Deu por 3 e não deu. 5. Se não deu por 5, vai para 7, vai para o que der. Se não conseguir dividir é porque você chegou na fração irredutível. Vamos lá. Por 2 aqui, dá para dividir 18 por 2 e 32 por 2? Dá. 18 por 2 aqui vai ser 9, certo? E 32 dividido por 2 vai ser 16. Preste atenção. Certo? 9 dá para dividir por 3? Dá. 16 dá para dividir por 3? Vai dar. 16 dividido por 3. Bom, vai dar... Não vai dar, certo? Então, eu já cheguei numa fração aqui irredutível, né? Porque aqui eu consigo dividir 9 por 3, mas não consigo dividir 16 por 3, né? 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 3 é 15 e 6 vezes 3 é 18. Não dá. Então, já cheguei na fração aqui irredutível, ó. Já é irredutível aqui, ó. 9 16 avos. 15 30 avos. Vamos lá. 15 dá para dividir por 2, de cara já dá para ver que não dá. Mas dá para dividir por 3? Dá. E 30 também dá para dividir por 3? Dá. Então vamos por 3. Você tem que ver o que dá, começando pelo 2, certo? 15 dividido por 3, 5. E 30 dividido por 3 é 10. Vamos lá. Será que dá para dividir mais? 5 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Dá. Então, 5 dividido por 5 e 10 também dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Pronto, cheguei na fração irredutível, 1 meio. 1 meio por si só já é irredutível, não tem como diminuir, reduzir mais do que isso, né? 20 50 avos, vamos lá. 20 dá para dividir por 2, dá. 50 dá para dividir por 2, também dá. 20 dividido por 2, 10. 50 dividido por 2, 25. Opa! Será que continua reduzindo? 10 dá para dividir por 2? Dá. 25 não dá. 10 dá para dividir por 3? Não dá. Por 4 não dá. Por 5 dá. 10 dá para dividir por 5. E 25 dá para dividir por 5? Dá. Então, por 5 e aqui por 5. Tem que ser igual. 10 dividido por 5 é 2. E 25 dividido por 5 é 5. 2 dá para dividir por 2? Dá. Mas 5 não dá. 2 dá para dividir por 3? Não. Não dá para dividir por 3 nem por 4. Não dá para dividir por nenhum número maior do que ele, né? Então, a gente chegou na fração aqui irredutível. Pronto. Isso é uma fração irredutível. É aquela que você não consegue reduzir mais. Observe que aqui 18 32 avos é equivalente a 9 16 avos.
15 30avos é uma fração equivalente a 5 10avos, aliás, perdão, 5 décimos, né? Então 15 30avos é equivalente a 5 décimos, que é equivalente a 1 meio. 20 50avos é equivalente a 10 25avos, que é equivalente a 2 quintos, ok? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula, respondam o exercício que eu vou colocar no WhatsApp agora, e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e tchau.